todo mundo ligado. Tropical FM. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia, aqui pela Tropical FM na sua manhã, hoje de segunda-feira, agora são 7h34. Quadro Entrevista que tem um oferecimento para Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez aqui no centro, em São Carlos. Farmácia que tem para você o atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, na Avenida Santa Catarina. Mais de 37 anos de tradição, Farmácia São Jorge. E também Gedex Mônaco. Gedex que oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco, localização privilegiada. Além, claro, de amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, amplo e moderno hall de entrada, segurança jurídica e seu investimento e excelente vista da cidade. 86% concluído e entrega definitiva em 2022. A Gedex é uma empresa do Grupo Metalúrgica Cardoso. Vá conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos. Estou falando para Edifício Mônaco e Farmácia São Jorge aqui no quadro Entrevista do Dia na parceria por a sua segunda-feira. 10 de janeiro, o tempo apresenta-se bom aqui em São Carlos. Bem, a temperatura segue também aqui, 20 graus, chegando aos 20 graus de temperatura neste início de manhã. A pauta hoje é saúde e a gente anunciou o doutor e médico aqui da Covid de São Carlos, da Central, né? Doutor André Salati Montes Júnior e o secretário de Saúde de São Carlos, Ademir Daminho Martelinho, aqui conosco. Deixa eu cumprimentar, enquanto o doutor chega, o secretário que está aqui conosco, justamente para dar as boas-vindas. Bom dia. Muito bom dia, Elvis. Bom dia a você especialmente. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui trazendo informação para a nossa população. População essa a qual a gente cumprimenta, né, todos os ouvintes seus aí do programa, da Entrevista do Dia. Programa muito escutado, Elvis. O povo é ávido por informação, então a gente fica feliz toda vez que nós conseguimos chegar às 7h30 da manhã aqui para trazer e levar informações, né, a vocês aqui que são repórteres extremamente ativos na área da comunicação aqui no nosso município e de toda a região. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, e olha, para trazer informação, vale destacar que hoje aqui a pauta vai ser Covid, já tecnicamente o doutor vai trazer os destaques para a Central Covid, mas enquanto isso, secretário, nós estamos aqui no alerta em relação a números, o aumento pelo menos em relação a números, de uma forma geral, vamos dizer assim, como é que está isso? Elvis, para que vocês tenham uma ideia, nós no dia 31 de dezembro de 2021, nós tínhamos, durante o dia, foram liberados aqueles casos que estavam em isolamento, e nós estávamos muito contentes, porque até os 48 minutos do segundo tempo nós não tínhamos nenhum caso. Mas, infelizmente, bem no finalzinho do dia 30, acabou positivando um. Então, passamos o ano de 2021 com apenas um positivado aqui no nosso município de São Carlos. Gostaríamos de ter zerado durante o ano, né? Na virada aí. Mas, infelizmente, essas são coisas que acontecem, não tem problema nenhum. Agora, o que chama atenção e realmente a gente tem que ficar, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha, é que do dia 1º até o dia 7, ou seja, em 7 dias, nós crescemos aqui em casos positivados 14 pessoas. De 1 nós pulamos para 15. Então, isso sim é preocupação. Por quê? Porque é uma onda que vem das festividades aí de Natal e demora mais uns dias até que o vírus se instale no organismo do cidadão, né? E isso acaba que começa a preocupar, porque foi muito ligeiro. Em 7 dias nunca subia, exceto lá no início da pandemia, nunca subia tão rapidamente assim. Não temos nenhum caso de internação aguda dentro do hospital. Interrompemos aqui para cumprimentar o doutor André, né?
Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Pode sentar aí, pega um banco, isso. Se prepara no microfone aí, enquanto o martelinho secretário conclui. Isso aí, conclui as palavras iniciais. Então, isso é que deixou a gente um pouco mais tranquilo, porque no início era todo mundo para o hospital, positivava hospital, né? Agora, nesse momento, e quem está aqui é o doutor André, ele pode dar maiores detalhes sobre essa situação, que nós não temos, graças a Deus, não temos assim casos aqui no nosso município, casos ferrenhos como nós tivemos lá no início da pandemia, né? Eu acho que está acontecendo, é altamente contagioso essa nova variante aí, né? Mas, graças a Deus, nós não temos casos de internação hospitalar, assim, gravíssima, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Deixa eu cumprimentar aqui o doutor André Salati, então. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Legal. E hoje, para esclarecer um pouquinho, até porque, secretário, é o doutor específico da Central Covid de São Carlos. Exatamente, né? O doutor André é uma pessoa que já trabalhou conosco aqui no nosso município, né? E tinha ido para outras bandas, né? Fizemos um processo específico para trabalhar, especificamente para trabalhar a Covid, pela experiência do Dr. André, foi classificado, então, em primeiro lugar naquele processo, e hoje está trabalhando com nós, especificamente, junto com a sua equipe lá no bairro Cristo Rei, na ala especialmente preparada para trabalhar os casos, as síndromes gripais e os casos de Covid positivo, ou então os que são desconfiados que são Covid. Certo. Doutor André, ele que coordena aí, né? O pessoal chega por lá na central, qualquer indícios acaba chegando direto lá, né? Essa é a orientação, né, doutor? Isso, como a gente sabe, né, como o Covid se apresenta muito similar a uma síndrome gripal, teoricamente qualquer tosse, nariz escorrendo, febre, gripe acaba sendo considerado suspeito, então o ideal é que já procure o atendimento específico mesmo no setor das síndromes gripais ali. E tem mostrado um aumento, como a gente estava mencionando com o secretário, o aumento dos números em 7 dias, por exemplo, saltando aqui em São Carlos. A orientação para isso, secretário, o doutor? A gente tem visto que realmente a tendência, não só na nossa região, mas como no mundo inteiro, né, tem subido bastante o número de casos e as orientações continuam a mesma. A gente sabe que é importante usar máscara, né, lavar a mão, álcool gel, tudo mais, isso aí está todo mundo já careca de saber. E a vacinação também, a gente tem que falar que é muito importante, por mais que, né, a gente sempre tenha dúvidas e tudo mais, o que a gente não pode negar é que realmente é possível pegar, óbvio, o Covid, a gente vê que as pessoas que se vacinaram pegam, mas o tanto que diminuiu de número em pacientes graves, né, como o Martelinho comentou, internação em hospital, coisa assim, é muito notável. A vacinação também aí que tem seguido. O secretário falando nisso, já emendando aqui, ó, o pessoal pediu de vacina, eu já havia lhe pedido em off, já tinha citado, mas o pessoal já citou aqui também para nós aqui. Em relação à vacina, como está? A falta de alguma? Aí. Falta sim, falta. Infelizmente, nós temos a AstraZeneca normal, sem problema, nós temos também... que na verdade mais de tudo agora o pessoal está vindo para a terceira dose, né? E a terceira dose da Pfizer, ela realmente, as da Pfizer e da Butantan, elas estão em falta na unidade, né? Para que a população entenda, é que nós temos hoje a Janssen e a Butantan que precisam ser agendadas. Elas têm que ser agendadas. Por quê? Porque nós não podemos perder vacina. A partir do momento que tu abre o frasco, você tem que garantir que, no mínimo, por exemplo, o Butantan, 10 pessoas venham fazer. Se só vir 7, a gente acaba perdendo essas doses, né? Então, nós não podemos perder vacina, porque são caras, né? E a gente tem que cuidar mesmo. É um patrimônio público isso, então a gente tem que tomar cuidado. Então, um recado para você que precisa fazer a sua terceira dose ou que você fez a vacina da Janssen. Ligue no telefone 3325 1800 ou 1801 e fale com a Jaque, diga qual é a dose que você quer receber, agende a sua data de vacinação, que com certeza daí você terá a garantia de que você vai receber a sua dose. Especificamente nesta semana que passou, era quinta de tarde, quase 4 horas da tarde, terminaram-se as doses de Pfizer.
nós vamos receber mais doses possivelmente hoje à tarde. Então já aviso a comunidade que se você precisar fazer a terceira dose é só Pfizer, por determinação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado. Então, se você tiver que fazer a sua terceira dose, infelizmente, hoje à tarde, ainda nós não temos as doses Pfizer. As doses Pfizer nós não temos. Caso surja alguma novidade da 4ª Regional aqui de Chapecó nos avisando, aí a gente, nos programas aqui de jornalismo, a gente avisa, ou no Minuto Saúde, na parte da tarde, avisando também que no próximo dia, no dia seguinte a gente vai ter. Mas hoje nós temos que agendar Janssen e Butantan e não temos a terceira dose Pfizer. Então, se são essas que você está procurando, ligue lá no Posto de Saúde, 3325-1800 ou 3325-1801, agende com a Jaque, que aí você vai ter, com certeza, a garantida sua dose. Legal. Tá aí explicado, então. Tirar todas as dúvidas e o contato também. Repetindo aqui, ó, 3325-1800 ou 3325-1801. São os números de contato aí, falar com a Jaque, então, para agendamento. Doutor, aumento significativo não só nos casos, mas para o atendimento lá também. A procura foi grande lá na central, né? A gente tem visto realmente do dia para a noite o número de consultas, né? Aumentou bastante. Os casos continuam sendo a minoria, né? Os casos de Covid positivo mesmo continuam sendo a minoria dos atendimentos, mas conforme aumenta as consultas, vai aumentar os casos também. A gente, por sorte, tem observado também que todos os pacientes estão estáveis, tranquilos, né? Não passam de sintomas leves assim, o que é muito animador, mas é importante se cuidar e qualquer princípio de sintoma, buscar o atendimento. E qual é tem demorado para sair o resultado? Qual é a média de tempo aí? Então, no momento a gente tem o teste que a gente realiza do antígeno, que chamam de teste mais rápido, né? Ele demora em torno de uns 20 minutos para ficar pronto. Também é feito por meio de swab nasal, ou seja, enfia o cotonete no nariz, né? Certo. Instrumento de tortura, mas é eficaz. E, para alguns casos, é indicado o teste de PCR, que a sensibilidade, ou seja, a eficácia dele é um pouquinho melhor, mas acaba demorando alguns dias para ficar pronto, porque a análise dos resultados tem que ser feita pelo laboratório do estado e acaba demorando um pouco para retornar o resultado, mas no geral a gente costuma fazer mais o teste antígeno mesmo e ficar pronto no mesmo dia, uns 20 minutinhos. Mas é o caso aí dos suspeitos daí que fica aguardando, né? É o caso dos suspeitos, né? Que no relatório lá fica no aguardo lá até vir o resultado. Mas fora isso, as orientações são aquelas mesmas, né, doutor? Até porque, como o senhor já mesmo disse, dois detalhes que o senhor deixou mencionar aqui. A vacina, né, que não é algo assim tão confiável, né? Nós sabemos disso, que a gente já teve casos de pessoas com as 2 doses, até 3, né? E casos de morte já com vacina também, né? Isso é uma grande dúvida da sociedade. Gostaria de falar sobre isso um pouquinho, doutor? Claro. A gente sabe realmente a vacina ela foi feita num período de tempo curto a princípio, né? Sempre surge dúvida, a gente vê que realmente pessoas que tomaram a vacina ainda é possível de pegar o Covid, não tem como a gente dizer que não. O que a gente tem observado, como a gente comentou, a diminuição assim no número de casos graves, pelo menos. Atualmente estimula-se que entre os pacientes vacinados, o número de casos chega a ser 5 vezes menor, né, o número de infectados do que os pacientes não vacinados, e isso sem falar ainda nos números de internados ou mortos, né, que chega a ser bem maior ainda entre os não vacinados. Agora, com essa nova variante que a gente ouve falar, né, da Omicron, a princípio é muito nova, então não se sabe exatamente na questão de letalidade e tudo mais, mas se observa que ela é realmente mais contagiosa, ela tem uma facilidade uma facilidade maior para contagiar as pessoas, principalmente ainda quem tem contato próximo, né, dentro de casa. Então, muito importante os pacientes que já estão isolados, né, tomar esses cuidados com máscara, álcool gel, tudo, mesmo dentro de casa. E que até dentro dessa variante, que é bem contagiosa, que às vezes pode se mostrar que as vacinas não se mostram tão eficazes quanto a ela, a terceira dose ainda tem mostrado um efeito muito bom para prevenir a infecção, prevenir os casos graves também. Tá aí. Então a gente sabe que pega realmente, mas ainda tem muitos benefícios de fazer a vacina. Isso a gente pode ver no dia a dia mesmo. Aqui em São Carlos foi confirmado algum caso dessa variante? Alguma coisa nesse sentido? Não especificamente dessa variante Ômicron, ainda que ela é detectada mais pelo teste do PCR, que a gente comentou que demora mais dias para ficar pronto. Okay. E é mais para alguns casos específicos, mas que a gente possa dizer que é especificamente da Ômicron ainda nenhum caso. Ok.
Tá. O secretário, o dia de vacinação segue os mesmos, horário e dias, né? Os mesmos horários, Elvis, de segunda, exceto quem for fazer essas vacinas que nós relacionamos antes, hoje, infelizmente, nós não temos, elas precisam ser agendado. Mas as outras vacinas, seja primeira dose, ou seja a segunda dose, daquela vacina que está lá no cartão de vacinação, ela continua normal, né? A Fiocruz lá, né? Sem problema nenhum, né? O que a gente se refere para que tome cuidado também, e esse é um recado que eu trago da sala de vacinas, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, ele andou alterando algumas coisas, e aí agora é o momento interessante de nós tomar o seguinte cuidado. Lá no início da vacinação, você fez a primeira dose, logo em determinado 80 e poucos dias você fez a segunda, alguns 28 dias depois, que é o caso da Butantan, mas a grande maioria fez até ali em torno de 80 dias você retornar. Depois que você fez a segunda dose, o governo abriu para a terceira dose. E com 6 meses de tempo de espaçamento entre a segunda dose e a terceira dose. O que acontece? Nesse meio tempo já mudou 2 vezes. Veio para 5 meses de espaçamento entre a segunda e a terceira, e agora, pouco tempo atrás, veio para 4 meses. Então, se você fez a tua dose lá e que fecharia os 6 meses só lá no mês de março ou no mês de abril, dá uma olhada aí na sua caderneta. No momento que você fez a segunda dose, conte 4 meses para frente, e aí você pode vir fazer a terceira dose. Então, nesse sentido aí, para aparecer, 4 meses de intervalo, da segunda para a terceira. Exatamente. Né? Não sei se expliquei direito, mas é bem isso aí mesmo, né? Sei que teve nesse meio tempo aí essas 2 mudanças. Alterações, exatamente. Exatamente. Né? Então tá aí. Minha gente, o pessoal perguntou aqui, mas o secretário já havia respondido aqui, que já é justamente as doses que faltam, né? Um abraço aqui também para os ouvintes que estão contribuindo aqui, né, para com as questões da Covid-19. Sintomas, doutor, o pessoal citou sintomas aqui, mas tem sido até mais leve do que naquela primeira leva. Aí a gente o senhor já mencionou isso aqui, mas mas tem sido apresentado, é bem similar à gripe, né? Exatamente, sintomas envolve tudo que a gente pode chamar de uma síndrome gripal, né? Um espirro, o nariz correndo, essa que o pessoal costuma relacionar com alergia ao ar-condicionado ou ventilador. A gente tem que, todo mundo, considerar como suspeito. A única diferença que tem se observado exclusivamente nessa nova variante, parece que ela tem menos tendência só de fazer perder a sensação de gosto e olfato, né? Pelo menos, então, durante o isolamento ainda dá para aproveitar uma comida para se confortar, mas... Exato, para esperar, pelo menos, ficar isolado. Aliás, essa parte de isolamento, tive um alerta da enfermeira Luciane semana passada, secretário, em relação ao descumprimento do isolamento. Exatamente. Teve denúncias nesse sentido? Tiveram denúncias, o pessoal não está consciente, não está tendo aquela mentalidade lá, opa, estou positivado, vou ficar em casa, vou me isolar dos meus familiares, principalmente se dentro da família tiver pessoas dos grupos de risco, que é uma coisa muito interessante, né? E Elvis, realmente a gente fica um pouquinho chateado com isso, né? Porque o pessoal está levando, como diz o gaúcho, meio nas coxas, que nem os outros. Não pode, tio. Se o cara está positivado, se alguém da família está positivado, tem que ficar em isolamento. Não tem como. Não tem como você sair, ir para o mercado, ir para qualquer lugar. Não pode sair para o comércio, que diz o outro, né? Isolamento é isolamento, né, doutor? Isolamento, a pessoa tem que ficar isolada, como a palavra diz, né? A redundância é perfeita, que tu tem que ficar isolado. Isolado dos grupos comunitários, da tua família, você se preserva, se isole dentro do quarto, receba a sua comida lá e fica assistindo televisão, porque você é um potencial transmissor. Um leve contato se transmite para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, né? Então, essa consciência é o que a gente está querendo pedir para toda a comunidade, né? Você que está positivado, e os casos, doutor, foram muito rápido, cresceu muito rápido. Nós conversávamos antes, no início, na abertura da entrevista. 7 dias. Foi muito rápido. Em 7 dias, nós crescemos 14 casos. Em 7 dias. 2 por dia. 2 por dia, na média, né? E ainda, a gente diz ainda, né, que ainda nós vamos ter mais problemas ainda, né, nos próximos dias, por causa das viagens de Natal e final de ano aí, que isso ainda,
esses casos ainda eles estarão vindo agora, né? Vai, saindo à tona, como diz o outro. Vai acabar refletindo lá para frente. Mais para frente, né? Porque acaba refletindo aí pelo menos para uma semana para frente aí, né, minha gente? 7h55, estamos ouvindo aqui o secretário Ademir Daminho Martelinho, doutor André Salati aqui, especial da Central Covid, que fica no bairro Cristo Rei, minha gente, ao lado da unidade lá, né? Isso. Ao Isso lado lá, mesmo. o pessoal pode procurar. Quem ainda não sabe, de repente, ficou despercebido aí, né? Porque nós tínhamos a Central aqui junto com a unidade do centro, né? E é o que eu gostaria de explicar agora, Então Elcio. pode ficar à vontade. Sim. Então tá, olha, gente, a gente sentiu a necessidade da contratação de um profissional gabaritado, tivemos essa felicidade de ter o doutor André fazendo parte das fileiras da saúde de São Carlos. Ele que está fazendo um excelente trabalho junto com a enfermeira Ana, ela está lá aguardando agora, fazendo a triagem dos pacientes enquanto nós estamos aqui. Mas logo em seguida, 8 horas, 8 e pouquinho, quando a gente sai daqui, o doutor André segue lá para a sua unidade, e essa unidade ela é separada da unidade básica de saúde do bairro Cristo Rei. Nós fizemos até lá umas mudanças. No caso, o doutor e a enfermeira fazendo os testes, caso venha a dar positivo, a pessoa sai de dentro da unidade Covid, vai até a unidade na UBS, no posto de saúde, não entra, se for positivo, não entra na unidade de saúde, tem um corredor lateral, vai lá na janela, a farmacêutica está lá, ele vai com a receita dada pelo Dr. André, e ele vai lá na janela, abre-se a janela e a farmacêutica entrega o medicamento da receita conforme está especificada. Ele vai para casa e a recomendação do doutor até aí já foi tudo 10 e da enfermeira. Vai para casa, toma o medicamento certinho e se isola. E fica isolado, até que você fique curado. Se por acaso sentir mais qualquer coisa, pode retornar para uma reconsulta, né, doutor? Eu acredito que não tenham vindo. Tem pessoas que têm vindo, retornando? Então, a orientação realmente é essa mesmo. A gente costuma fazer o isolamento, geralmente até fechar entre 10 a 14 dias de sintomas. No momento é essa orientação que a gente segue. E a gente explica para todo paciente que acaba dando positivo. Durante esse período de isolamento ele é monitorado, né? Acredito que por telefone. Isso mesmo. Para ver como é que vai a evolução dos sintomas. Havendo alguma piora nesse período, por favor, né? Retornar sempre, qualquer momento, se esteja no posto de saúde específico para o Covid ou no hospital. Uhum. Caso não tenha nenhuma piora, passe tranquilo o tratamento, se manter por casa durante esse isolamento. Chegando no fim do atestado do período, caso não tenha mais gripe, febre, esses sintomas ali mais visíveis, aí está liberado, que pode se considerar curado já da Covid-19, tranquilo, pode retornar Isso ao depende de normal. pessoa para pessoa o tempo ali, né? Geralmente sim, geralmente é necessário às vezes aumentar uns dias a mais para garantir que não esteja transmitindo, né? Para que feche aqueles 14 dias do ciclo inteiro de vida do vírus. Muito bem, tá certo então. Secretário. Muito bem. Eu tenho mais alguns recados paroquiais aqui. Tem não sei minuto para isso. 1 minuto para isso? Bom, Elvis, então assim, eu gostaria de, a primeira informação, deixar que o São Carlense, né, o nosso município, ele pode acessar de casa aí na sua rede social, no seu computador de casa, pode acessar, tem os dados aqui, é só acessar lá no link coronavírus.sc.gov.br, tá? Vai lá, vai aparecer a página, tem o vacinômetro. Aí em cima do mapinha de Santa Catarina, é só com o cursor do mouse ou com o cursor do microcomputador, do notebook, clica em cima do município de São Carlos e você vai ver como anda a nossa imunização aqui em São Carlos. Hoje, a nossa imunização está em 75,20% da população, de um total aí de mais ou menos 80% da população é vacinável, né? Certo. Um recadinho rápido. Não sei como é que não veio pergunta por isso, porque normalmente vem pergunta, né? As crianças de 6 ou de 11 para baixo, até os 5 anos, não tem definição nenhuma ainda, Elvis. Eu acredito que milagre que não veio pergunta. A quarta dose, tem gente falando em quarta dose, ainda sem definição nenhuma, tá? Já tem algumas notícias aí veiculadas nos telejornais e nas redes sociais. Por enquanto ainda nós não temos nada de quarta dose, né? Bom, a princípio, digamos assim, aqui, né, no caso de
de dúvidas, né? Eu deixo o telefone, né? Sim. 3325-1822, né? Lá no posto de saúde, doutor André, lá em cima no posto específico Covid, é 3325-1823, é isso? Pode ser que sim, não vou saber 18, informar. 23, isso mesmo, né? Exatamente. E a gente deixa até o telefone celular o meu celular particular, 984-210-212, o meu celular de WhatsApp é 991736240, qualquer um deles pode entrar, se tiver dúvidas, a gente estará sempre à disposição da população. E quero mandar um grande abraço para o nosso prefeito municipal, que acabou de mandar um recado aqui, diz, ó, estamos na escuta aí, o secretário e o doutor André aí, tá bom? Parabéns, Elvis, obrigado pela atenção, de você nos abrir a oportunidade, estamos sempre à disposição, tá? Sempre à disposição mesmo, para trazer informação, para trazer notícia para o povo e para tomar ainda os cuidados, né? Que ainda, apesar de todos os pesares, nós ainda estamos em período de pandemia, não temos nenhum decreto, nada que diga que não precisa mais usar máscara, que não precisa usar mais, né? Fazer, Certo. né? Tem a questão do evento seguro também, que isso aí o pessoal está fazendo, né? Algumas observações, mas a princípio em comércio fechado é o uso de máscara e o uso do álcool gel, sem bem. dúvida nenhuma. Obrigado, secretário Martelinho. Obrigado, doutor. Obrigado, agradecido. Doutor André Salati Montes Júnior, né? E a Ademir Daminho Martelinho. 8:01, quadro entrevista fica por aqui. Nós vamos repercutir trechos do bate-papo e as orientações aqui lá no Jornal do Meio-Dia. Mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site, tropicalfmsc.com.br, para a GDEX, Edifício Mônaco aqui no centro em São Carlos, do Grupo Metalúrgica Cardoso, e também para a Farmácia São Jorge. Vem aí, comando geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.